Bom, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como analisar um FI e também o que eu gosto sempre de estar analisando em quais são as minhas premissas gerais antes de estar colocando dinheiro em qualquer investimento, ok? De fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, né? Vamos lá. Esse vídeo é para você que está querendo começar a investir em fundos imobiliários, olha assim, flerta com o investimento, né? Como eu sempre falo, que antes de você investir em qualquer coisa, você flerta com aquilo. E flertando com aquilo, você toma a decisão de ir para cima ou não. No caso, investir ou não, né? E eu vou estar te dando algumas premissas, algumas orientações do que você pode ver, do que eu acho interessante, ok? Deixando claro que eu não vou falar nenhum ativo aqui, não vou recomendar nenhum ativo. E vou estar sendo totalmente sincero quanto ao que eu penso. Lembrando, esse vídeo é um vídeo de educação financeira, para falar sobre investimentos, não tem intenção de recomendar nenhum ativo, beleza? Deixando isso sempre claro e sempre com a intenção de estar te levando a fazer investimentos melhores. Afinal, não adianta eu querer pregar que você faça bons investimentos, sendo que eu não faço por onde para estar tentando ensinar isso, sabendo como fazer isso, ok? Então, vamos lá. Esse vídeo, né, basicamente, eu quero que você leve alguns pontos a se considerar na hora de investir em um fundo imobiliário, ok? Vamos lá, primeiramente, é claro, eu quero estar ressaltando o primeiro ponto que eu vejo que você deve analisar em um fundo de investimento imobiliário. Não serve para todos os fundos de investimento, mas serve mais para aqueles que possuem imóveis, né? Imóveis físicos, por assim dizer. A verdade é que todos os fundos imobiliários possuem imóveis físicos. Alguns possuem por meio de títulos, outros possuem por meio de estar no nome dos fundos, né? No caso, eles possuem um galpão, ok? Mas vamos lá. Bom, como eu disse, a localização dos ativos do FI, né? Que seriam onde que fica esses ativos, é algo muito importante. Mas por que eu considero isso tão importante para um fundo imobiliário na hora de você estar analisando um? Vamos lá. Pense comigo. Um fundo imobiliário tira o seu lucro, o seu dinheiro de um aluguel dele, ok? Então, vamos lá. O fundo recebe um aluguel desse ativo, tira as despesas e o que sobrar é lucro, beleza? Até porque ele é isento de imposto de renda, então não paga imposto, né? E aí, você para pensar um pouco mais de quem que vem esse dinheiro dos fundos imobiliários. Vem basicamente de quem aluga. Quem aluga paga certo valor. E quem aluga vai procurar o melhor imóvel pelo melhor benefício, melhor localização, o melhor imóvel pelo melhor preço, ok? Então, como eu disse, você tem que estar atento aonde que o fundo está, porque o inquilino daquele fundo vai estar muito atento à localização dele. Por quê? Porque para saber se a logística é boa, se alugando aquele imóvel vai ter um preço justo para eles, entendeu? Então esse é um dos pontos que eu gosto sempre de ressaltar. Então, como eu disse, o que uma empresa procura na hora de alugar um fundo imobiliário? Obviamente ela procura um imóvel de alta qualidade, um imóvel com localização boa para fazer suas operações, né, também. E com preço justo, eu não cheguei a anotar isso daqui, mas com preço justo. Então, sempre que você for analisar o FI, você deve olhar se ele possui uma boa localização e um bom preço que o inquilino vai aceitar pagar, correto? E vamos lá para o segundo ponto que eu sempre gosto de ressaltar na hora de analisar um fundo imobiliário. O segundo ponto, como eu disse, que eu quero estar ressaltando aqui, é olhar a relação P/VP do fundo, né? É uma relação entre dois valores que o fundo possui, basicamente, que seria o seu preço da sua cota e o valor patrimonial por cota dele, beleza? E no caso, como eu disse, é uma relação entre o seu preço e o seu valor patrimonial. Então, nesse caso, o P/VP é o preço que o fundo está sendo negociado e dividido pelo valor da sua cota, beleza? Então, preço sobre valor patrimonial, beleza? E aí, vamos a um exemplo prático disso? Indo ao exemplo prático, né, dessa situação do P/VP, vamos supor que um fundo tem um valor patrimonial por cota de R$100. Então, a cada cota que aquele fundo imobiliário tem, ele tem um valor patrimonial de R$100 nele. Só que ele está sendo negociado a R$110.
Neste caso, esse é o fundo do preço, beleza? Então, se você tem um fundo que tem um valor patrimonial por cota de R$ 100 e tem um preço de 110, aquele é o preço e o valor patrimonial é 100, ok? Então, preço 110 e valor patrimonial 100, ok? E antes de continuar, eu vou ter que esclarecer algo, né? Para chegar no valor patrimonial por cota, o que você precisa fazer? Porque não adianta eu falar o que é valor patrimonial por cota se eu não ensinar como fazer esse cálculo, né? Então, para você chegar no valor patrimonial por cota, você deve pegar o patrimônio do fundo, você tem que pegar tudo que o fundo detém de patrimônio e dividir pelo número de cotas. Dessa forma, você consegue chegar ao valor patrimonial por cota, ok? Então, vamos supor que esse fundo aqui tem 1 milhão de cotas, ok? Vamos colocar que esse fundo tem 1 milhão de cotas, esse exemplo de fundo que eu dei, beleza? E essas 1 milhão de cotas, cada cota tem um valor patrimonial de R$ 100, ok? Então, se a gente for fazer relação, você pega para pensar quanto que esse fundo tem de patrimônio. No caso, seria 100, que é o valor patrimônio por cota, vezes 1 milhão, que daria 100 milhões, ok? E aí você pega 100 milhões, que é o patrimônio do fundo, divide por 1 milhão, você chega a 100, que é o valor patrimônio por cota que eu já dei a resposta, ok? E você, como eu disse, você deve pegar o valor patrimonial do fundo, que é tudo que o fundo detém, e dividir pelo preço... Não, perdão, gente. Você tem que pegar o preço do fundo e dividir pelo valor patrimonial dele, ok? Bom, eu errei um pouquinho ali, me perdoe, foi sem querer, ok? E, vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Eu dei esse exemplo de um fundo com valor patrimonial de R$ 110, R$ 110 de preço, sendo negociado a 110, e com valor patrimonial por cota de R$ 100. Então, o preço do fundo, 110, valor patrimonial por cota, 100. Como eu disse, para calcular o P/VP, basta colocar o preço da cota e dividir pelo valor patrimonial por cota, né? E, é claro, editor, coloque esse cálculo aqui aqui do lado para o pessoal ver, né? Quanto que dá, quanto que fica 110 dividido por 100, né? E nesse caso, fazendo esse cálculo, vai dar 1,10. Então esse fundo tem um P/VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, de 100, de 1,1, ok? 1,1, a gente tem que também encontrar uma forma de interpretar. 1,1 de P/VP quer dizer o quê? Ok? 1,1, o que esse P/VP quer dizer? É isso que a gente tem que entender na hora de analisar um fundo também. Na prática, esse indicador mostra quanto um fundo está sendo negociado acima do que ele detém, ok? Então, se um fundo está sendo negociado a um P/VP de 1,1, ele está sendo negociado 10% a mais do patrimônio que ele detém, do dinheiro que ele tem, beleza? Então, é isso. Essa é a utilidade do P/VP, para indicar quantas vezes o fundo está sendo negociado ao que ele detém. Então, pensando no imóvel, você olha e fala pensando no imóvel, você chega à conclusão que esse indicador não pode estar muito alto, porque se ele estiver muito alto, aquele ativo vai estar sendo negociado acima do valor que ele realmente vale, beleza? A partir do momento que esse P/VP está acima de 1, podemos, por assim dizer, que ele está sendo negociado acima do que ele vale. Mas olhando alguns cálculos de valuation, pode ser que ele vale muito mais, por causa de algumas vantagens que ele tem. Mas olhando direto, batendo o olho, você pode dizer que esse fundo está sendo negociado acima do que ele tem, beleza? E eu vou dar minha opinião em relação a esse indicador, beleza? E ela é baseada muito relacionada à questão da crise subprime de 2018, que ocorreu lá... 2008, que ocorreu lá nos Estados Unidos, beleza? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, né, no roteiro, explicar minha opinião em relação a isso. E por que eu acho tão importante? Eu tenho que dar uma orientação e falar por que eu penso isso. Na crise subprime, o que aconteceu? Foi basicamente uma bolha imobiliária, onde grandes bancos estavam endividados, né, compraram muitos títulos de dívida, né, em relação a hipotecas e também imóveis, e basicamente se endividaram muito.
E esses preços começaram a subir, até que uma hora estourou, porque o preço desses imóveis estavam muito acima do que eles realmente valiam. Então, o preço daquilo não estava coincidindo com o que realmente valia, beleza? E o que eu penso? Naquela época, o preço de um imóvel estava sendo negociado, normalmente ele era negociado a 2,5 até 3 vezes a renda familiar americana. A renda média, né, no caso. Quando chegou naquela época, ele começou a ser negociado a 4, chegou a 4,1, né? 4,1 vezes a renda familiar média americana. Então, como que eu trago isso olhando aqui para os fundos imobiliários? Eu olho pensando o seguinte: se esse fundo está sendo negociado com um P/VP entre 1,70 a 2,10, eu já acho muito esticado. A partir que passa de 2,5, 3, eu já acho que é bolha. Entendeu? É a minha premissa pessoal. Quando ele está sendo negociado até 1,70, não posso afirmar que é bolha, porque podem estar havendo interferências econômicas que podem estar influenciando aquilo acontecer. No caso, talvez uma taxa de juros mais baixa, ok? Que está levando o pessoal a injetar dinheiro nos fundos imobiliários. Então, tem diversas coisas que podem estar indicando essa situação, que eu acabei de explicar aqui. Então, eu só estou pegando uma situação que ocorreu nos Estados Unidos e estou trazendo aqui, beleza? O terceiro ponto, e é claro, não menos importante, muito necessário também, é a vacância de um fundo. E existem 2 tipos de vacância, a financeira e a física. Eu não vou explicar a financeira nesse vídeo, até porque eu sempre olho mais para vacância física, beleza? E eu não tô falando daquela física que você aprende na escola, beleza? Não tem nada a ver uma com a outra. Em relação a essa vacância, em relação ao quantos % do fundo está desocupado, beleza? Então, vamos supor que um fundo tem uma vacância de X. Então, quer dizer que X porcentagem daquele fundo está desocupado, beleza? E aí, quando eu falo de vacância, eu falo de vacância física, eu não falo muito de vacância financeira. A vacância financeira, eu acho que eu poderia gastar um vídeo só para explicar isso, falando sobre e tudo mais, né? E continuando aqui, essa vacância representa a porcentagem de quantos % desses imóveis do fundo estão vazios, ok? E vamos lá. Obviamente, esses 2 tipos de vacância são muito preocupantes, mas a mais preocupante, na minha opinião, é a vacância física. Não tenho muito a dizer sobre isso, mas é a minha opinião pessoal. A vacância financeira é muito importante olhar? É muito importante. Mas a física também é mais ainda se bobear. Ou talvez seja a mais importante, né? Mas lembre-se, disse no começo do vídeo, é uma opinião minha, eu não posso interferir em ninguém, isso aqui são premissas minhas, coisas que eu penso. Mas como eu disse, o que é essa tal de vacância física? No caso, representa quantos % de um fundo está desocupado. No caso, o que seria desocupado? Seria qualquer parte de um imóvel que está sem um inquilino. Então, se um fundo tem 10 galpões, dando um exemplo aqui, tem 10 galpões, e um desses galpões está desocupado, 10 galpões iguais, e um desses galpões está desocupado, esse galpão desocupado, ele vai representar quantos %? Vai representar 1/10, que seria 10%. Então, a vacância física daquele fundo é de 10%, beleza? E aí, como que a gente pode utilizar esse indicador, Thiago? Pô, Thiago, mas como que eu vou utilizar o indicador de vacância física? É muito simples. Quanto menor essa vacância física, melhor. Não tem isso de falar, mas a vacância desse fundo tem que estar um pouquinho... Não, quanto menor, melhor. Afinal, quanto mais um fundo estiver ocupado, mais ele gera dinheiro, mais ele recebe aluguel e mais ele vai pagar dinheiro para você. É muito óbvio isso, não tem o que falar também, por assim dizer. E vamos lá, isso vai dar um vídeo bem longuinho, acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo bruto, talvez, aí quando editar vai ficar menor. Mas agora vamos lá, eu já disse os 3 pontos que você deve analisar um FI. Eu vou falar agora do que eu, Thiago, gosto de analisar. São algumas coisas, né? Então eu fiz uma listinha para fazer isso.
Eu quero deixar bem claro que isso vai depender muito de cada fundo. Como eu disse, nem todos os fundos são iguais. Eles possuem, por meio de títulos ou de estar no nome deles, um imóvel. Mas essa lista que eu fiz vai depender muito mais, vai ser muito melhor para você analisar um fundo de tijolo, por exemplo, que é aquele fundo que possui um imóvel. Esse fundo possui galpões. Então, se ele possui galpões, ele é um fundo de tijolo, ok? E aí, eu vou estar usando essa listinha para falar dos fundos de tijolo. Primeira coisa que eu gosto de analisar, qualidade do imóvel, do fundo. Se o imóvel é bom, se ele é bem tratado, se eles reformam, se eles alugam. Então isso é muito importante, ainda mais porque quando o inquilino chegar lá, ele vai decidir se ele vai querer muito por causa também de como está o fundo, da qualidade, se é um fundo que serve para ele estar colocando as coisas dele lá. Segunda coisa, gestão do fundo. Meu Deus do céu, isso é uma coisa que o pessoal sempre esquece toda vez. Mas a gestão do fundo é extremamente importante. Saber se é uma gestão competente, se é uma gestão que faz o trabalho deles de direito, se é uma gestão que, sabe, está presente, está te enviando comunicados, é muito importante. Então a gestão do fundo é boa também. Quer dizer, a gestão do fundo é boa não. É bom analisar a gestão do fundo. E spread em relação aos títulos de renda fixa. Thiago, o que é spread? É a diferença entre o pagamento de dois investimentos, ok? Então, se a renda fixa está pagando 5% e um fundo imobiliário está pagando 8%, esse spread é basicamente 8%, que é quando o fundo imobiliário está pagando, menos 5%, que é quando a renda fixa está pagando. Então, a gente tem um spread aí de 3%, beleza? Então, coloca esse cálculo aqui do lado, por mais que seja simples, é bom estar colocando ele aqui. Ok? Então, quanto maior esse spread em relação aos títulos de renda fixa, que hoje, por sinal, está muito maior, é melhor, ok? Mas por que, Thiago, que hoje em dia os spreads dos títulos entre os títulos de renda fixa e os fundos imobiliários estão maiores? Porque a taxa Selic caiu. Então, consequentemente, quando a taxa Selic cai, os títulos de renda fixa também pagam menos, beleza? Porque taxa Selic é a taxa base de juros do nosso país. Vamos lá. Outra coisa que eu gosto muito de olhar é o preço que o inquilino paga por metro quadrado do fundo. E esse preço vai variar sempre da localização do fundo, de onde que ele está, de qual que é a qualidade. Então, esse preço é muito variável. E é aquela coisa, quanto mais eles pagam, melhor. Entendeu? Não tem um limite de falar, mas tem que ter um valor assim. Bicho, se eles estão pagando, entenda, tá ótimo. Se tá pagando, tá ótimo, meu amigo. O importante é pagar dinheiro, quanto mais paga, mais rendimento vem para você, se você for cotista daquele fundo. Você tá me entendendo? Então, você tem que olhar aquilo. Se estiver muito barato e tiver uma previsão para aumentar, o mercado pode precificar que tá muito barato e vai jogar a cota para baixo, mas se você acredita que no futuro esse preço do metro quadrado pode aumentar, você pode comprar ele e quando aumentar esse preço você pode se dar bem e ganhar em cima da valorização daquele fundo. E como eu disse, mais um deles é a vacância financeira e física. Já expliquei o que é física, vou explicar o que é financeira de forma rápida. Vamos supor que um imóvel tem 10 fundos. Esses fundos, 10 fundos não, nossa senhora, gente, eu confundi muito aqui. Vamos supor que um fundo tem 10 imóveis. Esse foi o erro mais feio que eu cometi nesse vídeo, mas voltando. Vamos supor que um fundo tem 10 imóveis. Desses imóveis, um está desocupado. Então você para pensar, se um está desocupado, eles são iguais, você tem uma vacância física de 10%. Agora, quando a gente olha para a vacância financeira, vamos supor que 15% da receita desse fundo vem desse um imóvel que está desocupado, porque ele tem uma localização melhor, então o pessoal paga mais. Então, se ele representa 15%, a vacância financeira, que seria quantos por cento esse imóvel representa da receita do fundo, seria basicamente isso. Então, a vacância financeira é muito diferente da física. A vacância financeira representa quanto que um fundo está deixando de ter de receita por causa de algum imóvel desocupado, beleza? Então, a vacância, desse exemplo que eu dei agora, a vacância física seria 10% e a financeira seria de 15%, ok? Se esse fundo representa 15% da receita, se esse imóvel representa 15% da receita desse fundo. Outro que eu sempre analiso o P/VP, para saber se aquele fundo está sendo negociado acima do patrimônio dele, ok? Eu já expliquei ele aqui, não preciso falar mais nada. Localização dos imóveis do fundo, já expliquei também por que é importante, qual a necessidade e tudo mais. Bom, nessa lista eu citei provavelmente
70%, 80% do que eu olho antes de analisar o fundo imobiliário. Eu também utilizo alguns cálculos para estar sabendo se está num preço bom, eu tenho uma planilha para isso e tudo mais, né? E, basicamente, eu listei a grande maioria das coisas que eu olho no fundo imobiliário. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi muito interessante aqui, eu acho que esse foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores vídeos. Eu entreguei um conteúdo muito bem feito aqui, listando o que você precisa, ok, para analisar um fundo. E eu acho que é isso. Eu espero que você tenha gostado, você tenha entendido um pouco mais sobre o que você precisa para analisar um fundo imobiliário, o que é necessário, o que você pode estar ou não utilizando. E bom, é isso. Muito obrigado, te desejo bons investimentos, bons negócios e até a próxima.